Bom dia a todos. Meu nome é José Geraldo Lopes Ramos, sou professor de medicina da URGS e coordenador do grupo de ensino do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E serei o moderador nessa próxima hora da mesa redonda Papel do Ensino no Enfrentamento da Pandemia. A gente, junto com a pandemia, tivemos que nos adaptar a uma série de outras atividades. A área de ensino também foi uma área muito demandada para mudanças, né? E a gente vai conversar um pouco em três setores nossos, assim, muito importantes, que enfrentaram de maneira diferente e ver as suas demandas que a gente pode ter para o futuro durante essa pandemia, que não vai acabar amanhã, né? Para essa mesa, então, nós desde já agradecemos a presença dos nossos palestrantes e convidamos a professora Lúcia Pelanda, que a gente tem assim, um orgulho muito grande de ser nossa ex-aluna, ex-residente, e hoje é uma das sumidades dentro da área de ensino no país, né? Ela é reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com muito orgulho nosso, e coordena a divisão de pesquisa clínica da Fundação Universitária de Cardiologia. Depois teremos a palestra da Marina Spier Borges, é aluna do 8º semestre de medicina da URGS, né? Ela tem uma atividade, digamos, acadêmica muito forte, porque ela é diretora de educação médica no Centro Acadêmico Sarmento Leite, nosso CASLI, centenário CASLI, né? E ela está nessa gestão agora, nesse ano. Nós temos tido algum contato em relação a algumas das situações de ensino aí que a gente tem tentado resolver. E, por fim, a professora Cristina Neumann, né, que é professora do Departamento de Medicina Social da nossa universidade, coordena a comissão de graduação do curso de Medicina da URGS nesse momento, e ela é preceptora do internato e residência de Medicina da Família e Comunidade, que passou por várias tormentas agora nos últimos meses e tem conseguido amainar essas tormentas de maneira muito adequada, e a gente tem tido algumas propostas aí da faculdade para a gente manter o currículo mais ou menos em dia, né? Então, eu convido a professora Lúcia Pelanda, que vai nos iniciar a palestra nesse momento. Então, professora Lúcia. Então, bom dia, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra e uma felicidade voltar à minha casa, né, onde eu estudei e fiz residência. Eu tenho muito orgulho do Hospital de Clínicas, tenho muito orgulho de ser convidada e ser parceira pela Universidade agora Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, temos muitos projetos em conjunto. E o professor José Geraldo pediu para eu falar um pouco sobre o papel das universidades no enfrentamento da pandemia. Vamos falando um pouquinho sobre como que as universidades estão enfrentando a pandemia. Para mim, eu sempre digo, né, que para enfrentar uma pandemia, e eu tenho falado isso em todas as participações que eu fiz, que a gente precisa de ciência e solidariedade. Então, acho que o que começou a acontecer, muito importante no começo lá da pandemia, foi uma valorização da ciência, pelo menos inicialmente, né? Então, lembra aquelas pessoas que queriam cortar nosso orçamento, cortar o orçamento de ciência? Bom, agora eles querem falar com a gente, precisam da vacina, precisam de teste, precisam entender o tratamento da doença. E as universidades federais responderam muito rapidamente, né? Mais de 1.200 projetos só lá no começo, muitos projetos, editais especiais. Então, as universidades se mobilizaram para estudar. E acho que uma coisa interessante que aconteceu também no começo da pandemia foi a grande projeção dos estudos que estavam acontecendo. O EpiCovid, por exemplo, que foi o estudo de prevalência, os resultados foram apresentados numa live na internet, então eu acho que esse é um sinal assim, de mudança, né, da situação. Em vez da gente estar fechado no nosso meio, a gente conseguiu se comunicar um pouco mais com a população. Claro que depois surgiram outros obstáculos, estou falando ali do começo da pandemia. Lá na UFSC a gente fez um estudo preliminar do Covid, né, de validação do teste, fizemos um drive-thru, também apareceu na capa do jornal, então foi uma projeção importante, assim, logo as universidades assumiram muito protagonismo, né, depois vou falar um pouquinho mais. Mas em relação ao papel do ensino, assim, eu acredito que tem uma coisa muito importante, que é
o ensino mudou, né? A gente sabe que a informação está toda disponível na internet hoje. O que a gente precisa não precisa aprender a decorar uma informação que já vai mudar daqui a 2 ou 3 semanas. A gente precisa descobrir, aprender como achar essa informação e como avaliar criticamente. Então, para mim, o que muda, muito importante, é reforçar o papel da avaliação crítica, né? De ensinar a avaliar criticamente as evidências. Isso é a minha missão de vida, assim, então acho que eu sempre falei, mas em tempos de pandemia ficou ainda mais importante, acho que ficou mais fácil de demonstrar, né? Uma das primeiras ações da UFSPA, lá em abril, foi, junto com a Unifesp, fazer um curso justamente sobre análise crítica de evidências durante a pandemia, um curso que teve mais de 2.000 participantes em todo o Brasil, e teve mais de 50 aulas, né, com vários profissionais de várias áreas, inclusive do jornalismo também, para ensinar comunicação científica, né. Essa é uma frase do H.G. Wells, da Máquina do Tempo, que eu sempre usava nas minhas aulas, que ele dizia que um dia o raciocínio estatístico vai ser tão necessário para a cidadania quanto saber ler e escrever. E acho que esse dia chegou, né? A gente está numa crise de interpretação de dados, de gráficos, e a gente realmente precisa de pessoas que entendam como interpretar esses dados que aparecem. Então, para mim, a gente está numa crise de leitura crítica, né? Tanto de ciência picareta, quanto de fake news, quanto de conflitos de interesse, e realmente é um papel de cada um de nós, aprender a interpretar essas evidências. Para lembrar para vocês, uma das intervenções mais usadas na medicina durante mais de um século, durante muitos anos, era a sangria. E a sangria, tanto que o The Lancet, né, tem esse nome por causa da lanceta que era usada para fazer a sangria, uma das principais intervenções que nunca tinha sido testada, mas ela sempre tinha um caráter oficial de ser um tratamento padrão. Inclusive, o George Washington, presidente dos Estados Unidos, teve uma epiglotite e acabou morrendo de uma sangria, que ele perdeu litros de sangue, né, feita pelo médico da presidência. Imaginamos que o médico da presidência dos Estados Unidos era super bem intencionado, estava né, up to date, queria usar os melhores tratamentos no presidente, usou a sangria, que nunca tinha sido testada adequadamente num ensaio clínico. Quando foi testada, se descobriu que ela tinha uma mortalidade 10 vezes maior do que o tratamento clínico. Então, por isso, a importância de a gente testar adequadamente todas as intervenções. Então, para falar de sangria, que é um exemplo bem neutro, né? Não falar de outras coisas. Então, isso em relação à ciência, também em relação ao papel das universidades na assistência qualificada, na pesquisa e na inovação, que eu já comentei, na questão de ajudar a realizar os testes, produção de EPIs e principalmente nisso que eu já tinha comentado de comunicação com a sociedade, né? Então, a UFSPA imediatamente converteu todas as suas energias para assumir essa tarefa, e também a URGS, outras universidades, todas as universidades federais fizeram isso, né? Só estou falando da UFSPA porque de lá eu tenho todos os dados para apresentar, mas logo se formou o Comitê Científico também do Estado, temos muitos professores da URGS, e a gente tem um contato muito bom, e sabemos de todas as ações que são feitas. Então, só para vocês terem uma ideia, sem as universidades federais, o que seria de Porto Alegre, né? Sem o Hospital de Clínicas e sem a Santa Casa, por exemplo, não só no enfrentamento ao Covid, mas na assistência em saúde em geral mesmo. Então, foram muitas ações, mais de 100 ações educativas, né? Não só a gente estava na linha de frente da assistência, formamos 70 médicos até agora, 18 farmacêuticos e um fisioterapeuta, 30 projetos de pesquisa, programa de voluntariado, mais de 4 toneladas de álcool gel, 2.000 escudos faciais, tem o projeto super bonito de colaboração, URGS, UFSPA, no Telesaúde, mais de 30.000 teleatendimentos, esse número já é de 2 semanas atrás, 4.500 atendimentos no nosso distrito, mais de 70.000 testes já realizados no nosso laboratório, protocolo de atendimento de saúde mental, campanha de solidariedade, campanha de vacinação contra a gripe. Então, quem diz que as universidades estavam paradas, a pessoa realmente não conhece, não sabe o que está acontecendo nas universidades, né? Esse curso que eu falei, curso de biossegurança, a formação docente para o EAD emergencial e o próprio EAD emergencial. Então, realmente, as universidades não pararam nem por um segundo, pelo contrário, elas triplicaram suas atividades, né?
nosso protocolo de saúde mental no trabalho, todos os nossos servidores receberam acompanhamento, um telefonema, né, e depois acompanhamento para quem precisou. As atividades culturais, a campanha de solidariedade, com tudo isso para a gente repensar, né, quando é que nós vamos voltar ao normal, e o que era normal da vida que a gente levava antes, né, então o que a gente pode repensar para o futuro que a gente quer realmente levar. Eu também sempre digo que epidemiologia clínica, que é a minha área, tem um conceito muito importante que os números são pessoas, os indicadores têm pessoas neles. Então a gente tem que lembrar, queria, né, fazer assim uma homenagem a todas as vidas que a gente perdeu, mais de 160 mil, e aqui também aos meus alunos, ex-alunos e colegas que estão na linha de frente, né, que já estão cansados, exaustos, e que a gente precisa muito apoiar essas pessoas com a nossa atitude. E tem um estudo observacional cheio de vieses e eu tenho conflito de interesse, mas eu quero dizer que os países que têm mulheres na liderança, que têm uma mensagem muito definida de comunicação com a sociedade e sempre pensando na população em primeiro lugar e na segurança em primeiro lugar, acabaram se saindo melhor em termos de saúde e também de economia. Então, com todos os conflitos de interesse e todos os possíveis vieses, para deixar uma reflexão. E terminar dizendo que esse vírus expõe todas as nossas fragilidades e nosso preparo como sociedade, né? A capacidade que a gente tem de olhar o outro e de pensar que a saúde do outro está intimamente conectada com a nossa saúde. Então, termino assim para a gente poder refletir e depois discutir melhor durante as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lúcia. Como sempre, magnífica a sua conferência, abordou vários pontos aí importantes para a discussão posterior. Eu vou convidar, então, agora, em seguida, a Marina, que vai dar uma visão do acadêmico em relação à pandemia e o ensino nesse momento aí. Então tá, muito obrigada, professor José Geraldo, pelo convite de falar hoje sobre esse tema que é tão atual, tão relevante. E eu vou admitir que quando me passaram esse tópico para falar, que o primeiro nome do tema é desafios, eu fiquei pensando como é que eu ia conseguir falar sobre uma coisa que pode ser tão abrangente em tão pouco tempo. E aí eu pensei que a gente podia fazer... Só um minuto, que acho que não está passando o meu slide. Ele não está passando meu slide. Só um minutinho que eu vou entrar de novo. Passou o slide? Tá bem. Então, assim, eu pensei que um modo muito bom que a gente poderia fazer isso é com desenhos. Isso porque esse desenho pode parecer bem simples, mas ele representa uma jornada de 6 anos, na qual eu e os meus colegas estamos. Então, a gente começa lá embaixo e termina lá em cima se formando médico, subindo essa escada, degrau a degrau, acumulando conhecimento. E também porque um pouco de sufoco é inerente a essa jornada. Por sorte, a gente vai sempre muito bem acompanhado dos nossos professores, que vão subindo com a gente, degrau a degrau, devagarinho, como tem que ser. Aí, em 2020, aconteceu uma coisa que a minha liberdade criativa só me permite expressar assim. E é o que vocês estão imaginando, foi o Covid-19. Do dia para a noite, a gente se viu mais ou menos assim. Ou melhor, assim. Tentando subir a escada, em meio a uma situação adversa, desfavorável, que a gente não conhecia até então, e com os nossos guias se tornando apenas figuras atrás de uma tela. Ou seja, a gente perdeu a referência de como a gente fazia para subir essa escada até então. E agora, eu convido vocês a refletirem comigo quais são exatamente os desafios que se propõem ao acadêmico nessa subida da escada.
Para a gente ter um pouco mais de objetividade sobre isso, eu vou trazer também alguns dados de uma pesquisa, dados bem preliminares, de uma pesquisa que foi conduzida dentro dos nossos alunos da FAMED da URGS, pelo meu colega de CASLE, o Heron, e também pelas profs Cris Leitão, Andréia Biolo, a prof. Gisele Manfro, Ana Soledade e a diretora Lúcia. Então tá. O primeiro desafio que eu acho que se impõe é um desafio que, na verdade, é até prévio ao momento de ensino, que é o desafio da estrutura. A estrutura quer dizer o aluno poder ter acesso à aula e poder participar plenamente do momento de ensino. Nessa questão, pontos importantes são o aluno ter um bom acesso à internet, o que, dentro da nossa universidade, no universo de 150 alunos que responderam, é um problema de instabilidade ou ausência de internet para mais ou menos 10% dos nossos alunos. Além disso, eles terem um computador ou um tablet para eles poderem acompanhar a aula, ter um material didático que não seja unicamente físico, já que a gente não está num contexto de acesso a isso, e ter um ambiente de estudo adequado, que é um problema para mais ou menos 20% dos nossos alunos. Mas, como nem todo desafio significa limitação, a gente sempre tem um modo de poder contornar esse obstáculo, que no caso da estrutura, seriam ações pela universidade, como, por exemplo, o auxílio para a gente conseguir pagar a internet, adquirir equipamentos eletrônicos, a possibilidade de a gente usar os espaços da FAMED da URGS para os alunos que não têm um ambiente de estudo adequado em casa, e também o uso de, enfim, meios digitais para os alunos aprenderem, desde softwares até livros, simplesmente. Isso nos leva ao nosso segundo grande desafio, e que eu coloquei como um degrau grande, porque eu acho que foi a mudança mais importante e súbita do nosso ensino, que é o próprio momento de ensino, a relação que a gente estabelece com os professores, com os colegas, para a gente poder aprender. Então, pontos importantes para a gente falar sobre isso é que a gente teve uma transição abrupta de um modelo de ensino presencial para aulas online em estilo remoto, sem necessariamente a gente conseguir ter uma adaptação de metodologia e de jeito que a gente ensinava. Além disso, o ensino remoto nos privou do nosso grande elo que conecta o ensino teórico com a aplicabilidade prática, que é o nosso contato com o paciente. Além disso, essa ausência de contato com o paciente ressaltou uma coisa muito importante que a cadeira de semiologia traz muito, que é uma diferença, um abismo entre a gente aprender a técnica e saber aplicar a técnica. Isso também nos fala sobre como a ausência de contato com o paciente nos priva da gente desenvolver algumas habilidades e competências que são naturais da relação médico-paciente. Além disso, pela aula ser através de uma tela, a nossa capacidade de concentração se reduz em tempo e também em qualidade. O vínculo entre professor e aluno é bastante prejudicado, principalmente quando em grandes grupos e porque naturalmente a relação que se estabelece entre a tela é uma relação mais distante. E uma dificuldade muito importante que a gente teve é de engajar o aluno nas discussões, porque ele não se sente realmente parte daquela equipe do manejo prático do paciente. Então, isso também se mostrou como um desafio importante do ensino remoto. Agora eu trago para vocês alguns dos resultados também dessa pesquisa que eu já mencionei entre os nossos alunos. Então, primeiro vocês podem ver que os alunos julgaram que o impacto do ensino remoto na qualidade do seu ensino, a gente teve cerca de 40% que julgou que teria um impacto negativo, mais ou menos a mesma proporção que teria um impacto positivo, e uma porcentagem que achou que não mudaria nada em relação ao ensino presencial. Quando a gente fala sobre os tópicos de interação entre aluno e professor, mais ou menos metade dos alunos acredita que isso ficou muito ruim ou ruim a partir do momento do ensino remoto. E mais ou menos a mesma porcentagem acha que isso teve um impacto na sua aprendizagem. Quando a gente olha para o impacto, para a interação entre aluno e paciente, é quase uma unanimidade entre os nossos alunos que isso ficou ruim ou muito ruim, pelas questões que eu já mencionei para vocês, e a maior parte também acha que isso teve um impacto direto sobre a sua aprendizagem. Mas, novamente, a gente tem modos que a gente pode lidar com isso.
E nesse caso, isso envolve muito nossos professores entrando com metodologias ativas, que colocam o aluno como centro do processo de aprendizagem de uma forma autônoma, participativa. E também a gente tem outros locais que relataram como uma experiência muito positiva a inserção do aluno em serviços de telesaúde, porque tem um benefício duplo. Inicialmente, porque o aluno consegue ter contato com o paciente, isso ajuda ele a fazer o link entre a teoria e a prática, e também porque a gente já estaria treinando esse aluno para um serviço que provavelmente vai se consolidar como uma prática futura. Assim, a gente pula para o nosso último grande desafio do ensino remoto, que eu defini como a consolidação do nosso ensino, que é o momento após a aula. Isso envolve também uma série de fatores. O primeiro é que existe um aumento da carga horária ou da carga de trabalhos que é relatada por muitos alunos no ensino remoto. Aqui os nossos alunos, então, relataram um pouco mais da metade deles relatou que precisaria de mais tempo para consolidar o aprendizado em decorrência de as aulas serem no ensino remoto. Uma outra parcela significativa, cerca de 30%, achou que o tempo seria mais ou menos igual, e uma parcela pequena de alunos achou que, na verdade, precisa de menos tempo que antes para conseguir aprender. Uma outra questão é que a gente tem uma redução da nossa produtividade de aprendizado quando o ensino é remoto, o que está muito relacionado também a gente persistir muitas vezes com metodologias passivas de ensino. Além disso, os alunos se sentem menos motivados para aprender por aspectos como não estarem integrados ao seu grupo, não terem contato com o paciente, não se sentirem tão vinculados aos seus professores. E também em meio a um cenário de ansiedade e incerteza, que é a questão social toda da pandemia que a gente já esteve falando. Por fim, outra questão importante em relação ao estudo pela tela é a fadiga digital. Então, um número estendido de horas em frente ao computador acaba não tendo o mesmo resultado de produtividade de aprendizado pelos alunos. Mas, novamente, a gente sempre tem um jeito de lidar com esse desafio. E, nesse caso, isso envolve muito uma comunicação efetiva entre professores e alunos que estão engajados em tornar o currículo mais flexível, fazer uma otimização do tempo, aplicar metodologias ativas que consigam estimular o aluno a, enfim, aprender nessa era que ele tem que se adaptar. Assim, a gente chega no final da escada juntos. E aqui eu queria fazer uma reflexão final da minha fala. Eu queria que a gente observasse que esse aluno que chegou lá no final da escada, ele chegou diferente, ele não chegou igual aquele aluno que eu apresentei lá no primeiro slide. Ele chegou com mais ferramentas, ele chegou mais preparado, porque ele subiu a escada de um jeito alternativo. E talvez um jeito mais eficiente. E nessa analogia, então, que eu quis apresentar para vocês, eu quis demonstrar o que, na verdade, esse momento de ensino remoto pode representar para o nosso currículo futuro. Isso é, essas questões que a gente esteve discutindo de flexibilização do currículo, otimização do tempo de estudo, estimular a autogerência do aluno no seu estudo, principalmente através de metodologias ativas, uma força motriz. Talvez a pandemia veio como uma força motriz que nos obrigou e nos empurrou nesse sentido a gente ter que tomar essas atitudes diferentes, mas talvez ela nos levou a gente chegar no final da escada melhores, e talvez esse seja, então, o nosso grande legado positivo ao final da pandemia. Coisa que, na verdade, no estudo que a gente tem entre os nossos alunos, mais de 70% deles acreditavam que realmente a gente vai levar muitas coisas do ensino remoto depois para o nosso currículo, mesmo quando a gente voltar à normalidade. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o professor José Geraldo. Muito bom, Mariana. Excelente apresentação. Gostei muito dos desenhinhos. Muito didático. Parabéns. Vamos passar, então, agora a professora Cristina Neumann, né, que é a nossa coordenadora da Congrade, que vai nos falar das possibilidades que nós podemos fazer aí.
Bom dia a todas, a todos. Eu quero primeiro agradecer. Estão vendo já minha tela? Tá compartilhadinha? Então, bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tempo tão complicado e trabalhoso que a gente viveu e vendo as falas dessas duas mulheres maravilhosas que me precederam. Eu fiquei particularmente feliz de ouvir a Marina. Acho que, sim, essa é a nossa aluna que a gente quer formar. Então, eu vou aqui começar limitando um pouquinho o tema. O tema que me coube foi o mentoring à distância. Então, eu quero falar para vocês que o primeiro uso conhecido do termo mentor foi na mitologia grega, quando Atena se disfarçou de mentora com o objetivo de cuidar o filho de Odisseu, Telêmaco, quando Odisseu navegava contra Troia. Então, esse termo foi usado como um cuidado, como um acompanhamento, né? E na literatura, esse termo mentoria é usado para várias coisas. Tem a mentoria do acolhimento, planejamento de carreira, que pode ser por professores ou por pares. Dos dois modelos, a gente tem uma experiência na nossa universidade, na nossa faculdade de medicina. A mentoria por professores começou há 3 semestres, quando cada professor tem um grupo de alunos que ele faz essa mentoria, mais no sentido do acolhimento. E também temos mentoria por pares, que também é uma atividade muito interessante. A gente tem, principalmente para os alunos indígenas e para os alunos estrangeiros, né? E tem uma mentoria mais relacionada ao acompanhamento do aprendizado num determinado tópico. E eu vou me dedicar mais falando na mentoria no ensino remoto, né? Existem mentorias para vários tipos de ensino, para até cirurgia, dermatologia e várias outras coisas, e cada um desses tipos de mentoria tem a sua forma de execução mediada por plataformas, até plataformas simples como o WhatsApp. Então, assim, delimitado assim, o tema em que eu vou me dedicar, eu queria pedir ajuda para o Paulo Freire, o patrono da nossa educação, num livro muito interessante que chama Pedagogia da Autonomia, de 1996, onde ele diz vários aforismos sobre educação, e um que eu acho particularmente útil nesse momento, onde ele diz assim: ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. E ele comenta: é próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo, que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa do velho não é apenas cronológico. O velho que preserva a sua validade, ou que encarna uma tradição, ou que marca uma presença no tempo, continua sempre novo. Faz parte do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. Então, usando esses critérios, eu resolvi pensar um pouco no como a Faculdade de Medicina enfrentou esse período e como nós entendemos e reagimos a todo esse processo de manter o ensino nesse período. Então, primeiramente, queria falar do risco, né? Vocês se lembram que a URC suspendeu as aulas presenciais 16 de março, e foi um fim de semana super conflituoso, onde a decisão de paralisar o ensino, mas manter os internatos, foi tomada no dia 15, né? Então, nós tivemos essa postura de manter os alunos no internato, e eu acredito que essa experiência de participar, assim, desse grande esforço pelo cuidado da população, trouxe um sentido no ensino, que é o sentido do profissionalismo, o sentido final de ser médico, que é ter a responsabilidade pelo cuidado. E os alunos, quando foram desafiados a isso,
responderam, e eu tenho certeza que a experiência de ter participado do atendimento desde a primeira hora, inclusive nos ajudando a montar os protocolos de cuidado e as alterações que os serviços demandaram, vai ser uma coisa muito permanente na formação desses alunos, construindo o profissionalismo, que é uma das coisas mais importantes que nós temos que ensinar aos alunos. Claro que isso foi feito com muita responsabilidade, nós nos preocupamos sempre com a segurança dos alunos, com estimulá-los a precocemente, se houvesse qualquer sintoma, buscar recurso. A gente criou uma linha dedicada para os alunos sintomáticos, para serem avaliados, testados, enfim, todo esse trabalho foi também muito importante, fora organizar todos os estágios, enfim, isso nos cansou bastante, mas também nos desafiou de uma forma muito positiva. O segundo aspecto de aceitar o novo, eu acho que, nesse caso, aceitar o novo foi não só iniciar o ensino remoto, mas também a universidade nos disse, desde lá do início, que para que começássemos o ensino remoto era necessário ter a negociação e o acordo com 100% das turmas. E um processo que começou muito com o grupo dos alunos e que foi muito bonito, o 8º semestre, quase que imediatamente, quando nós começamos a discutir na Congrade como que organizaríamos o ensino remoto, eles já nos trouxeram, eles chamaram os professores, nós ajudamos, nós conhecemos as plataformas de ensino, nós podemos ensinar os professores. Então, a primeira coisa que aconteceu foi um relacionamento, eu acho que muito horizontal entre nós e os alunos, um esforço conjunto. E por esse esforço conjunto, a gente conseguiu que o 8º semestre começasse o ensino remoto em 1º de abril, e não era mentira, na verdade. O 7º semestre, 15 dias após, o 4º, o 5º e o 6º semestre, já em junho. Então, à medida que a gente ia conseguindo o acordo entre todos os alunos e eles nos asseguravam a capacidade de ter o acesso remoto, a gente, então, começava o ensino. E foi construído esse ensino com muita conversa, com muita correção, né? E nós também, professores, tivemos que aprender muito sobre plataformas. Felizmente, a URGS tinha já uma plataforma boa de conferência, um Moodle que todos já usavam, né? Mas aí isso se colocou muitas outras coisas, o Teams, o Google, o Zoom, o WhatsApp foi usado muito. Então, nós, professores, fizemos muito treinamento entre pares, a universidade também nos trouxe muitos cursos de capacitação, e por isso eu acho que a gente conseguiu, né? Como a Marina falou, uma coisa muito importante foi o atendimento aos pacientes, que também mudou, né? O teleatendimento foi incorporado e claro que vai ser um recurso que vai ser perene, né? Então, as barreiras que a gente tinha para o teleatendimento caíram com a pandemia, e então isso foi uma área muito útil e muito promissora do ensino e do atendimento. E aí, o que nós temos aprendido ensinando em ensino remoto? Eu vou usar aqui um pouco da nossa experiência e um pouco desse artigo que eu cito, muito interessante, de professores da neuroanatomia, que fizeram comentários que me pareceram muito pertinentes. Então, eles comentam atividades síncronas ou atividades assíncronas. Muito parecido com o que tem sido o consenso, a gente tem que pensar que os alunos podem estar nas suas casas longe, ou eles podem estar partilhando computadores com outros familiares que estão trabalhando ou que estão tendo aula também. Então, é muito importante que a gente entenda que atividades
assíncronas são muito mais importantes e devem ser muito mais numerosas do que assíncronas. Esse grupo, que é de Michigan, sugere que seja 75% assíncrona e 25% síncrona. E eu não tenho claro exatamente a proporção que a gente tem usado, porque cada grupo está fazendo isso de um jeito. Uma coisa que é importante é que as atividades síncronas sejam gravadas para permitir que o aluno possa acessar em outros horários. Mas só atividades síncronas fazem com que o aluno perca o ritmo. Então, as atividades síncronas fazem com que o aluno mantenha aquele convívio com a turma e que também ele mantenha um ritmo de estudo que acompanhe, que todo mundo ande junto, né? Também achamos muito importante manter um canal aberto com os alunos. Muitos professores têm usado o e-mail, os chats no Moodle. Nós, da Congrade, colocamos sessões abertas onde os alunos podem acessar e conversar conosco. São várias formas de interação, mas é muito importante que o aluno conheça um caminho para nos encontrar, né? Então, eu acho que isso também foi um aprendizado, né? Ser aberto, né? Dar o telefone, dar o WhatsApp, os alunos conversam muito com a gente por WhatsApp também. Uma outra pergunta importante é como engajar o aluno numa sessão síncrona. Às vezes, para o professor dá um certo desalento, porque a gente não está enxergando os alunos e fica preocupado se eles estão ali ou se eles foram lanchar, onde é que eles estão. Então, a gente tem algumas técnicas para usar para manter os alunos. Uma das técnicas é perguntar, mas quando a gente pergunta, é importante que a gente pergunte e espere, porque para o aluno reconectar, às vezes demora alguns segundos, então a gente tem que esperar e dar o tempo para o aluno perguntar. Outras ferramentas que têm sido muito úteis para a gente ter a participação do aluno é, em vez de perguntar para cada um, fulano, o que tu acha disso? E poder até constranger o aluno, pode naquela hora não estar, uma coisa que são as ferramentas de enquete. Muito importante ferramentas de enquete, porque a gente vê na participação das enquetes que os alunos estão ligados, né? Só que quando a gente começa a fazer muita enquete, a gente não consegue dar aula sozinho, a gente precisa de alguém para ajudar. Muito importante o papel dos monitores nesse sentido. Uma outra coisa importante é, assim, inverter a sala de aula sempre que possível. Uma técnica que funciona bastante é a gente dar um material de forma síncrona, propor uma tarefa ou propor uma discussão e depois testar a aplicação daqueles conceitos de uma forma assíncrona de novo e fazer um debriefing síncrono. Então, a gente tem que estar sempre se valendo de muitas formas de interação. E quando a gente fica nesse ponto, assim como no TBL, né, criando salas pequenas e depois passando para salas grandes, a gente precisa de duas coisas de ter em mente. Que a gente vai precisar de mais tutores do que a gente tinha no mesmo TBL que a gente fazia de uma forma presencial, e também que a gente precisa de mais tempo, porque esse entrar e sair de salas demora um pouco quando a gente faz isso de forma virtual. Também é importante manter uma expectativa meio razoável, assim, as pessoas têm vida própria, esse tempo aí na frente do computador é muito cansativo, então a gente tem que saber que a gente tem que gerenciar o tempo, não tem que exigir demais, tem que fazer acordos, tem que manter uma comunicação clara com os alunos. E tem que fazer exigências que sejam razoáveis. Uma questão que se discutiu no grande round da semana passada, que eu acho muito importante, é a questão de contar um tempo protegido para o estudo dentro da carga horária da disciplina, porque esse tempo, o aluno não precisa de horas para estudo, então a gente tem que contar isso como uma carga dentro daquilo que o aluno tem de tempo dedicado ao estudo. Além disso, tivemos várias metodologias, cada aluno aprende de um jeito, então filmagens
filmagens de consultas, filmagens de exames, simulação, filmagens de simulação, muitos filmes, muito material da internet mesmo foi usado, né? E uma última parte bem importante é a questão da avaliação. Muito importante nesse período de ERE é usar múltiplas formas de avaliação e usar a avaliação assíncrona. A gente sabe que o aluno, quando faz uma prova assíncrona no Moodle, ele está reconsultando o seu material, mas isso não importa, importa é que as questões não sejam factuais, as questões sejam de desenvolver raciocínio, de resolver problema, de usar aquele conhecimento para aplicar ele numa situação prática. E aí, não importa que tenha consulta, porque nós, na nossa vida profissional, consultamos muitas vezes, e é bom que a gente se acostume a consultar, né? Mas é importante que na avaliação existam trabalhos, existam provas. Muitos professores fizeram até provas orais e foram interessantes em chats com os alunos. Então, eu acho que múltiplas formas, criatividade foi muito útil nesse momento. E, apesar do novo, a gente tem que entender que a tradição não pode ser descartada. O que é a nossa tradição? Esse ensino próximo, de 1 para 1, né, que a gente sempre fez na medicina, ele vem assim há muitos anos, há milênios, na verdade, né? Nossa profissão é uma profissão milenar e ela sempre foi ensinada assim por uma razão muito, muito fácil de entender, é a forma melhor, né? Então, a gente está agora, pouco a pouco, retornando o ensino prático, também muito puxado pelos alunos que, num determinado momento, nos disseram precisamos muito do paciente e a gente foi, aos poucos, usando mais simulação, usando com muita responsabilidade os cenários de prática e estamos conseguindo, nesse mês, recomeçar as disciplinas cuja a prática é imprescindível. E quase terminando, a gente tem que também pensar que um professor tem que ter rejeição a qualquer forma de discriminação, e nesse caso a exclusão digital é um problema muito importante. Nós tentamos organizar computadores e distribuir para os alunos. Quando a gente fez essa pesquisa de quem precisava de recurso, não eram tantos alunos, assim, considerando o nosso universo de estudantes. Era possível emprestar computadores, mas a gente não pode emprestar computadores da universidade, então a gente se valeu desse projeto da URGS, a URGS Reconecta, que é uma ação da informática de recuperar máquinas e distribuir os alunos que precisam. Um outro limitador é a perda de recursos de apoio ao aluno, que a gente está tendo em função da política para a educação, e a gente sabe que muitos alunos estão com dificuldades econômicas e o aporte de recurso da universidade não é suficiente. E, para terminar, um grande desafio, a gente vai ter que estar preparado, e eu trago esse exemplo da Universidade de Auckland, que eu acho que é muito inspirador. Esse grupo de professores, em 5 dias após a paralisação, conseguiu montar um programa de ensino remoto, porque eles tinham muitos cenários desenvolvidos já numa ferramenta do Moodle, que é o Wiki. Esses cenários são disponíveis na internet e são realmente muito bons, e eles montaram um programa que tinha fóruns, simpósios com professores, a construção de portfólio das coisas que os alunos estudaram, misturando, então, as ferramentas síncronas com as assíncronas. E aí eu acho que é um desafio interessante da gente se preparar e incorporar de vez coisas remotas que vão melhorar o nosso ensino e que vão, eu acho que deixar os alunos talvez um pouco mais livres, né? Eu tenho uma disciplina, a disciplina de Integradora 2, que eu dou com a professora de Fisiologia, e a gente achou que a nossa disciplina combinou demais com esse modelo, e a gente fez a integração básico-clínica usando o modelo de doença do COVID, que é uma doença muito grave, mas também muito interessante, e
e a gente pensa que vai ser ruim voltar para o que era, vai ser bom continuar como ficou. Então, eu acho que a gente pode construir muitas coisas boas, eu acho que a gente tem que usar isso como uma forma de melhorar o nosso ensino, e eu termino, então, agradecendo a oportunidade de conversar e esperando não ter passado muito do tempo. Muito obrigado, Cristina. Tocasse em vários assuntos importantes aí que a gente tem para discussão. A gente tem vários elogios no chat da mesa a todos vocês. E temos uma pergunta ali do Adriano Lima e Silva, que ele vê que em 40 minutos ele perde o aluno, né? Aí eu queria saber da Marina, como é que a gente mantém o aluno vendo nossa aula? Porque realmente uma aula de 1 hora na internet não é fácil de se manter. A gente tem tido essas experiências aqui com mesa redonda. A gente tem que fazer um esforço grande para as pessoas ficarem plugadas até o final. O que tu acha? Olha, realmente, eu acho que essa percepção vem dos professores e vem dos alunos. É um desafio, a gente vem aprendendo ao longo desses meses como fazer, mas acho que isso envolve muito a gente tentar fazer sessões menores, mais curtas, focadas, em que o aluno se sinta bastante centrado assim, no aprendizado, né? Muitas vezes a gente tem sessões que são muito longas, quando majoritariamente está o professor falando, né, o tempo, basicamente o tempo inteiro, então o aluno chega um momento que ele não consegue mais manter o foco. Então, acho que o segredo é a gente conseguir também trazer um pouco de inovação, trazer novidade que prende a gente também mais naquele momento e tentar essas metodologias onde o aluno também ele é mais o centro e o gerador do seu próprio conhecimento. Perfeito, Marina. Professora Lúcia, eu queria uma opinião tua. A Cristina falou alguma coisinha sobre isso. Como é que a gente tem que avaliar esse aluno à distância? A gente perdeu aquele convívio diário. O convívio diário com um aluno é super importante. A gente avalia ele no dia a dia, a gente vê o crescimento dele do início do mês para o fim do mês. E como é que tu acha que à distância a gente consegue fazer isso? Acho que esse período está fazendo a gente repensar muitas coisas, né? A questão da centralidade do conteúdo, da carga horária, acho que tantas coisas que não são mais tão importantes agora, e sim a metodologia ativa, formas de avaliar. Eu não tenho uma resposta pronta, assim, mas eu acho que a avaliação tradicional da forma como a gente estava acostumado, talvez seja o momento da gente mudar. Pensando em outras avaliações, né, portfólio, uma avaliação contínua, pensando também na avaliação como parte integrante do ensino-aprendizagem. Não é um momento nem só de punição ou só de saber o que o aluno sabe, mas é mais um momento de construção de conhecimento. Então, não tenho uma resposta pronta, mas eu acho que talvez a gente tenha que mudar um pouco para uma direção de mais confiança no aluno, mais confiança na sua autonomia, mais confiança na sua vontade de aprender para ser um profissional, e menos desconfiança, eu acho. Perfeito. Eu posso falar sobre isso também? Pode falar. Porque eu aprendi muita coisa nessa pandemia, sabe? E uma coisa que eu aprendi é como o Moodle pode ser útil, sabe? Eu acho que eu uso muito essa técnica da sala de aula invertida, de dar material, dar um estudo dirigido, dar perguntas e ver as respostas. Então, o Moodle tem algumas características que a gente pode planejar que são muito legais, assim, de mudar as alternativas, mudar a lista. Então, ajudar o aluno a fazer aquilo sozinho. Pode fazer com consulta, mas faz sozinho, né? E a gente rapidamente consegue olhar o que os alunos estão fazendo, o tempo que eles demoraram para responder aquelas perguntas, o quanto eles acertaram, o quanto eles erraram. Então, tu sabe o que eles estão sabendo, quais são as dificuldades da turma predominantes. Então, como eu faço isso de dar o material, de dar o questionário, e então depois fazer uma reunião, eu pego aquelas perguntas e vou olhando o que
é necessário ensinar. Mas aí tem muito também de fazer perguntas que não sejam factuais, transformar tudo em caso clínico, tudo em aplicação. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo no TBL, que o TBL faz isso, né? A gente ensina um tópico e depois traz imediatamente para aplicação. E essa coisa de fazer a pessoa pensar, olhar o que ela sabe, que é uma coisa que o Moodle dá. Então, eu estou meio apaixonada pelo Moodle. Eu acho que é muito bom essa questão dos questionários, é muito bom essas questões do chat para dúvida, sabe? É muito fácil de usar, mas a gente precisa de ajuda, a gente precisa de monitor. Quando a gente está trabalhando com os monitores, a gente consegue, mesmo numa turma grande, a gente consegue saber quem é que está aprendendo, quem é que está com dificuldade, a gente pode oferecer formas diferentes de compreensão, porque tem gente que é mais visual, tem gente que gosta de texto, tem gente que gosta de vídeo para aprender, tem gente que gosta de outras coisas, e no ensino remoto a gente tem essa possibilidade de dar fontes diferentes, de pedir tarefas diferentes, de dar múltiplas notas que vão compor uma nota lá no fim. Então, eu não sei, eu gosto muito do Moodle, eu estou assim meio apaixonada. Vou até aproveitar essa tua deixa, porque agora nesse momento aqui nós estamos com 139 pessoas assistindo, então é uma sala grande, né? A professora Camila Giuliani, ela pergunta exatamente sobre isso, né? Existe um tamanho ideal para uma sala virtual? Ela funciona melhor com menos alunos ou funciona melhor com mais alunos? Existe um limite, né? O que vocês acham? Eu posso responder? Foi todo mundo. Não, olha só, eu estou usando essa experiência do professor de Michigan que eu citei ali na minha apresentação. Ele diz o seguinte, que foi uma coisa que a gente fez meio intuitivamente também. Eu tinha uma turma de 70, eu diminuí para 35. E aí fiz mais sessões para poder ver aqueles alunos. Eles também reduziram o tamanho das salas para permitir maior participação, né? Acho que uma sala muito grande, não que não seja impossível, só acho que não vai ter tanta participação. Eu prefiro salas menores, né? Eu não sei o que os outros acham, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas acho que pequenos grupos funcionam. Eu ia falar que eu concordo também, assim, pela nossa experiência. Eu diria que eu tenho bastante experiência dos dois modos. A gente costuma ter as aulas teóricas em grandes grupos de 70 pessoas e depois discussão de caso em grupos de menos de 10 pessoas, geralmente. E da experiência é exatamente isso. Assim, quando a gente tem um grupo muito grande, paradoxalmente ninguém fala. Parece que, né, a gente tem uma sala muda. E aí, quando a gente tem grupos de discussão do professor com 5, 6 alunos, aquilo dá muito mais a sensação, o máximo possível, eu diria, do que seria um round de verdade, a gente vendo um paciente, porque a gente vê em pequenas equipes, fica um clima muito mais de conversa, dá espaço para todo mundo falar, que eu acho que isso é uma coisa também, o aluno ele tem que se sentir que ele tem espaço para falar, ele tem que sentir que todo grupo vai participar. Isso acaba se tornando bastante inviável quando a gente tem 70, 50 pessoas numa sala. Então, acho que mais ou menos essa é a minha experiência. Eu concordo com essa coisa de a gente reduzir assim para o menor grupo possível. Professora Lúcia, o que tu acha da câmera fechada? A gente tem que pedir para ficar a câmera aberta ou a câmera fechada não atrapalha? Eu acho que tem que ser um exercício de empatia, assim, acho que o professor pode conversar com a turma, mas também a gente, por outro lado, tem que respeitar. Tem muitos estudantes que falam que fecham a câmera porque tem vergonha da bagunça da casa, ou porque está passando irmão, pai, mãe. Então, tem muitos motivos para a câmera estar fechada. Acho que a gente tem que entender quais são os motivos, nem todos eles são porque a pessoa não está prestando atenção, né? Tentar entender quais são os motivos e conversar sobre isso. Eu acho que não tem uma resposta também. Hoje eu estou que nem a Glória Pires, mas não tenho resposta definitiva. E tem a rede também, né? Às vezes a rede não permite câmera e microfone. Sim. Com 70 pessoas com a câmera aberta, cai a sala. Então também tem que ter esse cuidado, né? Acho que dá para combinar, assim, quando a pessoa vai falar, liga a câmera para a gente poder ver quem está falando. Coisas nesse estilo, assim, né?
Mas acho que tem esse é um desafio. Eu também concordo que não tem uma resposta pronta para isso, mas é uma claro que é muito ruim a gente ficar falando e não tá vendo as pessoas, né? Mas como a Cris falou, o EAD é muito mais do que só o momento síncrono. Então, tem muitos momentos de autonomia, de outras possibilidades que aí não incluía. Perfeito. Essa pandemia não vai terminar amanhã, a vacina não vai chegar tão cedo, e se chegar também não vai ser 100% digamos, não vamos ter 100% de segurança, né? Então nós vamos ter que ter cuidados ainda durante muito tempo. A gente não sabe qual é o tempo, mas vai ter bastante tempo. Como é que a gente volta? Tem gente que acha que tem que esperar tudo estar pronto, mas a gente não vai poder esperar isso. A gente vai ter que voltar, acho que com o que a gente sabe, com o que a gente aprendeu. Qual é a opinião das três de como é que a gente tem que voltar para o nosso curso de medicina? Quem é que começa? Lúcia, pode começar. Então, quem vai falar antes? Eu acho que essa é a questão mais complexa de todas. É muito difícil porque tem dois riscos diferentes, né? Tem o risco individual, que a gente já aprendeu nesses meses, que é mais baixo, e tem o risco coletivo. Cada vez que a gente vai aumentar muito a circulação em algum determinado lugar, a gente vai aumentar o risco para todo mundo. Então, tem toda uma série de cuidados que, se a gente tomar esses cuidados de biossegurança, a gente sabe que diminui bastante o risco. Eu tenho uma preocupação também com o risco para os pacientes. Acho que esse é um grande momento para a gente ensinar mais coisas, além de só o conteúdo, e sim de atitude profissional, né? Porque se as pessoas forem aglomerar, forem viver a vida como se tivesse tudo normal, isso vai expor os pacientes a um risco maior. E esses pacientes não precisariam estar expostos, né, se não fosse pela volta das atividades. Então, a gente precisa voltar, vai ser uma maratona, a gente sabe que o ano que vem a gente vai ter que encarar esse vírus ainda presente, com pouca chance de vacinação de todo mundo, então a gente vai ter que pensar em soluções, mas com muitos cuidados. Acho que vai ser uma oportunidade de aprendizado para a gente também. A gente também está fazendo, como a Cris falou, né, um retorno gradual, e por enquanto as condições, o retorno é opcional. Em rodízio, a gente prefere fazer o rodízio de bolhas, né? Então todo mundo de um pequeno grupo completar aquela atividade para depois entrar o outro grupo, não misturar as bolhas, para também preservar mais o professor e os pacientes. Então, vai ser bem difícil, é um quebra-cabeça muito complicado de montar, vai precisar de muita paciência, mas acho que vai ser uma coisa que a gente vai ter que encarar, né? Muito gradualmente. Muito bom, Lúcia. Marina, além dessa pergunta, a professora Lúcia tocou num outro assunto que é interessante. A gente gosta muito de festa, né? E estudante de medicina gosta mais ainda de festa, né? Como é que é o papel dos nossos alunos fora do hospital? Porque dentro do hospital as coisas estão meio controladas e tal, a gente tem protocolos e tal. E aí fora do hospital, como é que a gente vai ter que se posicionar e a gente vai ter que exigir alguma coisa dos alunos de postura, né? O que tu acha disso? Pois é, eu acho que sobre essa tua segunda pergunta, eu vejo assim muito, eu vejo por mim e pelos meus colegas que a gente assumiu uma certa responsabilidade social que a gente sempre teve, mas ela se tornou ainda maior nesse contexto de pandemia. A gente acabou, por mais que ainda não médico, se tornando uma referência para quem está ao nosso redor, para saber o que pode, o que não pode fazer, que comportamentos são adequados, quais não são. Então, eu acho que a gente vai continuar tendo que exercer esse papel e cada vez mais, na verdade, né? Agora que a gente está falando de um contexto de flexibilização, e eu acho que, geralmente, o melhor jeito de a gente ensinar alguma coisa é dando exemplo, né? Então, acho que a gente vai ter que resistir à vontade de, enfim, fazer festas e fazer aglomerações que ainda não são adequadas, para a gente realmente dar o exemplo de como vai ser. E sobre aquela outra pergunta anterior, eu fiquei pensando, e é uma coisa que me veio muito uma reflexão enquanto eu estava estudando, enfim, para trazer as coisas para cá, e que é uma percepção, como eu falei, dos nossos alunos, de que muitas coisas, elas não vão voltar ao que elas eram antes. Porque a gente percebeu que várias coisas, os processos que a gente fazia
de muitos jeitos, eles já não são mais os melhores, e a gente acabou sendo exposto a isso obrigatoriamente, né? A gente acabou sendo exposto a isso nesse contexto de pandemia, em questões de ensino. Então, a gente começou a ver que, muitas vezes, por exemplo, uma aula teórica que vai levar 2 horas e meia, ela não vai ser tão efetiva quanto, por exemplo, o professor ter isso gravado, a gente assistir em casa e depois se encontrar e fazer uma discussão em pequeno grupo. Então, eu acho que nesse momento a gente ainda está voltando e a gente ainda está readaptando alguns processos, mas eu não acho que as coisas vão voltar a ser como elas eram antes, na sua totalidade. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, é um momento que a gente ainda está vendo como a gente vai voltar, a gente está entendendo os dados epidemiológicos, mas eu acho que também é um momento de reflexão e a gente tem que ter um diálogo bem aberto entre professores e alunos para a gente ver o que funcionou, o que não funcionou. E eu gostei bastante, inclusive, de ver que a minha fala e a fala da Prof. Cris foram, de certo modo, muito a um encontro, assim. Eu acho que isso reflete o que a gente fez ao longo dessa pandemia inteira. Inclusive, o professor José Geraldo, conversei muitas vezes, então uma conversa bem aberta entre alunos, representantes dos alunos e os nossos professores, quem organiza isso tudo. Então, acho que a gente pensa muito parecido sobre várias coisas, e eu acho que esse vai ser um próximo ponto, assim, a gente conseguir refletir sobre o que funcionou, sobre o que pode ficar assim e sobre o que a gente vai mudando aos poucos, naturalmente, com a progressão epidemiológica, né, da pandemia. Muito bom, Marina. Nós estamos chegando ao final, né? Acho que cumprimos a hora. Eu vou deixar a última pergunta para a Cristina. Exatamente isso que a Marina estava falando. Qual é o legado da pandemia no ensino médico aí? Cristina, tem que abrir o microfone, Cristina. Eu fiquei muito orgulhosa de ver a Marina falar, me encheu de alegria a fala dessa aluna querida, e que acho que traduz o aluno que a gente tem, que é um aluno especial e que conseguiu dividir conosco toda essa angústia e toda essa dificuldade que a gente vivenciou. Eu acho que a cada passo das decisões que a gente tomou nesse período de pandemia, elas foram muito na parceria com os alunos, e eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que não seremos mais iguais, não. Acho que seremos diferentes, vamos incorporar muitas coisas. Uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir é que boa parte daquele enorme tempo que os alunos ficavam dentro do hospital, nem todo o tempo era utilizado no contato com o paciente. Eles mesmos diziam que ficavam, às vezes, esperando bastante a chegada do professor, a hora do round, não sei o quê. E o que a gente agora vai ter que fazer é o seguinte, é transformar cada encontro num encontro significativo, num aprendizado que tenha substância, que tenha reflexão, que seja mais do que simplesmente estar com o paciente, quer dizer, estar com o paciente e aproveitar muito daquilo. Eu acho que essas mudanças vão ser importantes. E sobre essa questão de voltar ou não voltar, eu quero dizer uma coisa. Cada vez que os alunos perguntam para mim, mas nós só podemos voltar quando tiver vacina, a minha resposta é uma resposta que eu acho que vai de encontro ao encontro dessa ideia de que a gente ensina no modelo, né? Eu sou uma mulher de 60 anos que tenho atendido desde o início da pandemia, pacientes com suspeita com infecção respiratória, suspeita de Covid, não me contaminei, e a razão disso é que eu acredito em EPIs, eu acredito em prevenção, em proteção da equipe, e assim, os alunos que se contaminaram fora do hospital. Então, eu acho que é esse o aprendizado, é a responsabilidade, o uso responsável dos EPIs, o controle do distanciamento social, e é isso que vai fazer a gente poder voltar e vai fazer a gente poder continuar aprendendo medicina de uma forma presencial. Perfeito, Cristina. Bom, cumprimos nossa hora de debate aqui, de discussão, de reflexão. Vocês três foram maravilhosas. Quero muito agradecer à professora Lúcia do seu tempo. A professora Lúcia, para quem não sabe, ela está em plena campanha para voltar à reitoria, então a gente quer dar bom votos para ela, que tenha uma boa sorte na sua campanha. Muito obrigado, Marina, acho que foi ótima a tua apresentação, as reflexões importantes, e a Cristina
A gente tem acompanhado o trabalho, um esforço muito grande para manter o curso em dia, vocês estão de parabéns. Então, eu me despeço de vocês aqui e acho que o reflete muito, assim, nós temos muitos elogios no chat dessa mesa, que vocês estão de parabéns. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, nós que agradecemos.